No programa de hoje, vamos conversar com Wagner de Assis. Ele é autor e diretor de vários filmes bastante conhecidos, como O Nosso Lar 1 e 2, Kardec, A Menina Índigo, e agora vai falar conosco a respeito do filme que está para ser lançado, que é Chico para Sempre. Seja bem-vindo, Wagner de Assis, ao nosso Espaço Cidadão. Oi, Robson, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Olá para todos que ouvem, vêm e estão com a gente aqui nesse Brasil inteiro, né? Parabéns aí pelo trabalho, pela difusão da comunicação. Obrigado pela sua presença, Wagner. E eu gostaria que, até antes um pouquinho de falarmos sobre o filme Chico para Sempre, que vai estrear daqui a alguns dias, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua experiência em ser autor e diretor de alguns filmes como Nosso Lar 1 e 2, Kardec e A Menina Índigo. Enfim, é uma jornada, né? Já se vão 25 anos aí com a produtora, atuando na área de audiovisual. Eu tenho uma formação como jornalista primeiro, né? Enfim, eu comecei minha carreira trabalhando, inclusive, no departamento de comunicação da TV Globo, que foi um lugar que me abriu muito conhecimento lá nos anos 90. Pude aprender e conhecer o trabalho de muitos diretores importantes e autores, etc. E em 1997 a gente iniciou essa jornada de sobrevivência, mas também de muito prazer, que é ter uma produtora de cinema, né, de audiovisual no Brasil. Ao longo desses 25 anos, a gente teve a oportunidade de focar e trabalhar exclusivamente com longas-metragens, curtas e ficção, e documentários, né, que é um outro ramo que a gente gosta muito. E aí é o famoso continue a nadar, né? Um filme depois do outro, um trabalho depois do outro, a gente passando por oscilações, algumas incertezas, mas quando a gente faz isso, eu acho que pulsa muito na veia, pulsa no sangue, assim, na alma também, né? E continua trabalhando. O primeiro filme de verdade que aconteceu e foi importante foi O Nosso Lar, que foi exibido em 2010, aí, lá se vão 12 anos desde a estreia do Nosso Lar. E Aliás, teve que um outro filme filme maravilhoso, assisti esses aqui. teve um outro anterior que foi A Cartomante, enfim. E de lá para cá vieram os trabalhos e a gente continua a nadar, né? Que nem aquele personagem da Dory no filme do Procurando Nemo, né? Exato. E o filme Kardec, né, também que marcou bastante digamos assim, a presença das pessoas nos cinemas, né, a repercussão foi bastante interessante, né? O Kardec baseado no livro do Marcel Sotomayor, jornalista, que tinha feito uma biografia sobre o Kardec. Ele teve uma aproximação jornalística e eu achei que era uma boa forma de contar novamente, falar sobre Kardec. Eu gosto do tema espiritualidade em geral, coisas ligadas à espiritualidade. Não significa que seja a única coisa que eu faça, mas é um tema que me atrai. E me atraiu também a possibilidade de falar sobre esse homem que viveu no século XIX, um professor, um cientista, que as pessoas confundem muito o Kardec como se fosse um médium do século XIX, né? Como se fosse um Chico Xavier do século XIX. E está longe de ser isso, era um outro contexto, uma outra história. O filme hoje está disponível na Netflix do mundo inteiro, é muito bacana, porque a gente recebe feedback, respostas e comentários do mundo inteiro. E a qualidade de produção internacional, não é? Sim, fomos filmar em Paris, né? Enfim, e apresentamos uma história que você vê, ela está aí comparada e na mesma qualidade de tantos outros filmes do gênero, né? Sem dúvida. E A Menina Índigo, o que é que você poderia compartilhar conosco? A Menina Índigo é um trabalho que, olhando talvez do ponto de vista espiritual também, eu comecei a olhar para as novas gerações. Acho que é um pouco o resultado de eu ter sido pai ali em 2008. Meu primeiro filho nasceu em 2008. E você começa a perceber que
existem possibilidades inúmeras com novas gerações sempre, né? Uma nova geração sempre suplanta a outra. E essa especificamente, que estava chegando aí desde os anos 90, mais especificamente depois da virada do século e do milênio, era uma geração muito especial e interessante. Então, tinha algumas teorias sobre crianças que tivessem a aura da cor índigo azul, né? E crianças espiritualmente evoluídas, crianças que vinham para produzir boas transformações nos núcleos familiares e, eventualmente, nas sociedades. Eu fui atrás dessa pesquisa, fiz um documentário sobre isso inicialmente, que é o Que Geração é Essa? Isso me serviu como aprendizado, e a gente fez o filme, né? Fiz 35 testes para escolher essa criança. Foi a Letícia Braga, que hoje é uma atriz conhecida no Brasil inteiro. Depois ela ficou famosíssima por fazer o DPA, aquele seriado infantil. Mas Murilo Rosa, Fernanda Machado, enfim. O filme também fala sobre o que é a escola nos dias de hoje, as responsabilidades dos pais no dia de hoje, a confusão que se faz, às vezes, quando diagnosticam crianças com déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, etc. E aí, obviamente, a gente foi falar desses assuntos todos de uma forma bem humorada, lúdica, poética. Também está lá nas redes, nos streamings, né? A Menina Índigo também tem no Google Play, no Vivo Play, tem no Netflix, e o filme vai passeando, encontrando seu público. Eu fico muito feliz. Maravilha. Estamos conversando com Wagner de Assis, autor e também diretor de diversos filmes, dentre eles alguns mais na área espiritual, espírita especificamente. E eu gostaria que nós pudéssemos falar agora sobre o próximo, que está com os dias contados para ser lançado, que é exatamente o filme Chico para Sempre. Eu inicio com a nossa pergunta sobre de onde veio a inspiração, né? Por que esse filme Chico para Sempre? Durante um bom tempo, mais especificamente quando a gente estava no trabalho de divulgação do Nosso Lar, ainda 12 anos atrás, as pessoas me perguntavam, e muitas pessoas no exterior do Brasil, né? Muitos jornalistas, o Nosso Lar já passou em mais de 40 países. Então, tinha alguns jornalistas que me perguntavam assim, mas quem é esse Chico Xavier que escreveu esse livro? E eu me deparava com a árdua tarefa de sintetizar a vida do Chico Xavier em 2 minutos numa resposta. Com o tempo, eu comecei a conversar com o próprio Marcel também, que também escreveu uma biografia muito bem sucedida O sobre o Marcel Chico, Soutomaior, né? Maestro Marcel Soutomaior, né? As Vidas de Chico. E o Chico tem em livro mais de 200 livros, né? Mais de 200 obras que de alguma forma são biográficas, né? Então, e todo o material audiovisual dele, agora em tempos de internet muito proliferada, né? Ele está espalhado, assim, né? Existem inúmeros esforços para poder compilar o máximo possível de material, mas não adianta, está espalhado. Então, quando você quer dizer para alguém fora do Brasil, ou mesmo para alguém no Brasil, faz 20 anos que o Chico desencarnou, o Chico morreu em 2002. Você quer dizer para essa nova geração quem foi o Chico, você não consegue, não é tão simples. Então, acho que esse é o ponto de partida que me fez revisitar o Chico, não apenas como médium, apenas como homem que psicografou e doou, isso por si só já é potente, mas é o Chico e sua presença no Brasil, sua presença como um homem público, sua presença como um cara que trabalhou o tempo inteiro em benefício do semelhante, como um líder espiritual que, ao mesmo tempo, não exercia um lugar de liderança, fazia questão disso, né? E aí sim, uma mediunidade incomparável, um homem com suas fragilidades, com seus equívocos, os seus defeitos, por assim dizer, né? Enfim, mas eu acho que a tentativa é mostrar para o público, e nesse filme de 2 horas, um pouco mais de 2 horas, que nós tivemos uma pessoa muito especial entre nós, no Brasil. Entre 1910 e 2002, teve uma pessoa que andou por aqui, de Pedro Leopoldo a Uberaba, por São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, enfim, e que foi para o exterior e também, e tinha uma missão importante, e que ainda hoje seus livros são um legado, né? Que deixou um legado intelectual ainda a ser descoberto, né, Robson? Então, tentei, de alguma maneira, compilar isso tudo em um filme
Vou te dizer que o Chico, ele poderia se chamar Chico Imensurável, porque você não consegue literalmente resumir tudo a respeito do Chico. Ter uma ideia, sei lá, qualquer pessoa, pegue uma fila de atendimentos em Uberaba, pegue um dia sentado à beira do abacateiro, que era uma árvore cuja sombra ele se sentava, ia lá para poder fazer um pouco de evangelho, fazer um pouco de doação, etc. Cada pessoa ali daria um filme, porque cada pessoa foi impactada de uma maneira diferente. Cada pessoa se descobriu de uma maneira diferente. E isso é impossível de mensurar, mas a gente foi em busca desse material, algum material inédito, a gente foi em busca de muitas entrevistas, eu entrevistei mais de 80 pessoas, a ponto de não conseguir usar as 80 pessoas no filme, e a ponto de entender que eu tinha tanto material que a gente está pensando e planejando para o ano que vem lançar uma série documental sobre o Chico Xavier. Nossa, Aí que sim você bacana. consegue, porque aí sim você consegue explorar mais ainda coisas que um filme é um espaço comercial num cinema, né? Não dá para fazer um filme de 4 horas que o dono do cinema vai fazer. A gente está maluco, né? Não dá para exibir, né? Então, esse Chico imensurável, mas que a gente tenta contar o máximo possível nesse filme, é o que vai estar nas telas aí agora a partir do dia 13 de outubro. Mesmo sendo imensurável e precisando de muito mais do que 2 horas no cinema para contar, né, quem é Chico Xavier, eu me atrevo a perguntar para você, quem é Chico Xavier? O que é mais marcante diante de tudo que você pesquisou e conheceu sobre ele? Boa pergunta, viu, Robson? Deixa eu pensar, porque essa é uma pergunta boa. Eu acho que tem vários Chico Xavier, entendeu? Ele é um homem em multiplicidade. É um homem que nos apresenta que é possível, mas não é simples seguir um caminho de virtude. E é uma pessoa que apresenta, através dele, algo que até ainda é, de alguma forma, sobrenatural, que é a mediunidade, mas espera e tende a ser, e deixa de ser tão sobrenatural, que é a coexistência de dimensões, a coexistência, a tal da vida depois da vida, né? Então, é um homem com suas múltiplas capacidades, que nos oferece interpretações múltiplas e aprendizados múltiplos, além de ter deixado uma obra espetacular. Hoje já se contam mais, pelo menos a última contagem foram 535 livros desde que ele desencarnou, sendo que quando ele desencarnou, essa contagem era uma contagem de 412 livros. Então a gente continua encontrando coisas sobre o Chico Xavier, continua encontrando numa gaveta perdida na casa de alguém uma foto cuja história é incrível, e isso tudo é um grande personagem, além de tudo, né? Uma resposta do ponto de vista cinematográfico, né? É um personagem que já gerou um filme em 2009, que foi um filme de ficção, está gerando esse documentário, depois uma série documental, e não tem dúvida, se alguém quiser fazer mais algum filme, fazer mais alguma série, tem material. Então, nesse sentido, o Chico também é imensurável. Maravilha. Wagner de Assis, você como diretor, autor, dentre outros filmes desde que estamos destacando aqui hoje, que é o Chico para Sempre, eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre detalhes da produção, da direção do filme, né? O que é que a gente vai contar, né, em relação a, digamos assim, essa parte técnica, né, que vai expor, transmitir esse filme para as pessoas. Você quer que eu fale do Nosso Lar 2, né? Do Chico para Sempre. Do Chico para Sempre, desculpa, picotou. Eu achei que você tinha falado do Nosso Lar 2. Bom, a gente pode depois falar do Nosso Lar 2. Podemos também, né? Quem sabe eu pensei num e falei no outro, né? Eu não percebi. A gente saiu a campo para pesquisar essas imagens, elas são espalhadas pela internet, mas ao mesmo tempo a gente foi a Uberaba, a gente encontrou bastante material que ainda não tinha sido visitado. A gente principalmente entrevistou muita gente, como eu disse, para poder ouvir fontes primárias. A gente tem depoimentos de amigos do Chico. Hoje, Dona Nena Galves, que mora em São Paulo, está com 95 anos de idade,
a dona Guiomar Albanese, em 94, amigos pessoais de muitos anos do Chico. Então, nós tivemos essa oportunidade de ouvir pessoas que conviveram com ele ainda e estão por aí. E isso foi muito rico, é pungente, assim, pessoas que estiveram lá na Casa da Prece, que estiveram em Pedro Leopoldo e que trazem histórias particulares muito, muito bonitas a respeito de suas vidas com o Chico. Então, o documentário faz esse tour, o Chico paira um pouco acima das pessoas, né? Pessoas de diferentes intenções, pessoas de diferentes aproximações a respeito até do próprio espiritismo, etc. E acho que é uma forma de unificar um pouco também esse entendimento a respeito dele. Uma outra pergunta que eu te faço é a respeito do elenco, né, dos autores, da equipe que participou, né, tanto das gravações como também das cenas, dos depoimentos, né? Quem seriam esses nomes que você pode compartilhar conosco, né? E também... Eu corro o risco aqui de esquecer, viu, Robson? Mas, assim, nós falamos, assim, nós temos depoimentos do Divaldo, do Haroldo Dutra, nós temos depoimentos de todos os diretores, dos principais diretores da FEB, da Federação Espírita Brasileira, do presidente Sr. Jorge Godinho, do João Rabelo, da Marta Antunes, que viveu uma história espetacular com o pai dela, junto ao Chico Xavier. O Sr. Rabelo, por exemplo, que é um médium vidente, narrou coisas que ele viu durante o enterro. A gente conversou com Eurípides e Gino, que hoje toma conta lá em Uberaba, da casa onde o Chico viveu. Em Pedro Leopoldo, com Eugênio Eustáquio, que foi amigo, o John Harley, que foi biógrafo, o Geraldinho Lemos, que faz um trabalho de preservação muito bacana a respeito do Chico também, muito apaixonado pelo Chico, né? O Oceano Vieira, que foi também uma espécie de consultor, ele é um pesquisador, ele também é um cineasta, ele prestou muita coisa para a gente, ele hoje preservou, ele tem uma distribuidora de vídeo, ele preservou todo o material do Pinga Fogo, né? Então ele é um homem... Pinga Fogo, que foi a entrevista de Chico Xavier, né? O Pinga Fogo é uma das entrevistas mais importantes da televisão brasileira, né? Ele é a tal entrevista que deu 100% de audiência, né? O Brasil inteiro, da época, parou para ver o Chico falar e psicografar e trazer mensagens espirituais e dar frases polêmicas, etc., né? Então, o Oceano foi de muita valia para a gente. Falei do Marcelo Sotomayor, nossa, tem tanto a dona Nena Galvez, a dona Guiomar, o Orson Carrara, que também foi um biógrafo. Ih, meu Deus, lá em Uberaba, a Donda, a Juscelma Coelho, que estava com ele dentro do hospital onde ele estava internado, e aí uma câmera captou aquela luz. Ela, pela primeira vez, vai contar o que aconteceu dentro do quarto. O Dr. Carlos Bacelli, que foi durante um bom tempo amigo pessoal do Chico. Enfim, nossa, eu vou... São quantas pessoas envolvidas aproximadamente, né, no filme? Então, foram mais de 80 entrevistas, viu, Nossa. mais de 80. A gente falou com o Fábio Júnior, que fez uma música maravilhosa para ele. A gente conversou com a Vanderleia, que teve uma experiência muito interessante com ele. José Carlos de Luca, que é um escritor famoso, importante, relevante. Alexandre Caldini, que é outro importante. A Dora Encontre, que é uma filósofa hoje do Espiritismo, e nos trouxe uma visão interessante sobre o Chico. Nossa, a gente abriu a câmera e foi ouvindo coisas sobre o Chico. Você imagina o trabalho de edição, né? Mas, sem dúvida. A gente espera... Nem todos vão estar no filme, mas todos estarão na série que a gente vai lançar ano que vem, com certeza. Acho que o trabalho de edição é um trabalho muito doloroso, né? Porque na edição você acaba tendo que se desfazer, pelo menos naquele momento, de algumas partes preciosas que... Absolutamente. Mas como quase tudo é precioso, fica difícil, né? Tem que escolher alguma coisa, né? Absolutamente. É um trabalho duro. E eu queria que você falasse agora sobre detalhes, né? Sobre a data de estreia do filme, qual a expectativa que vocês têm. A gente vai estrear. A nossa expectativa é estrear no Brasil inteiro, em pelo menos todas as capitais, que nós tenhamos uma ou duas salinhas. O documentário não é um gênero tão comercial para os cinemas, né? Mas a nossa expectativa é disponibilizar o filme nas principais cidades brasileiras e que as pessoas que se interessem pela história, que queiram conhecer mais sobre o Chico, possam ir aos cinemas. Esse ano, o único lugar onde vai ser possível ver o filme é nos cinemas,
Então, vou esperar o filme chegar nos streamings. Vai esperar demorado, viu? Porque ele não vai chegar tão cedo, e isso é algo que a gente está preservando muito, pelo menos essa é a nossa intenção, né? A gente gostaria que as pessoas fossem ao cinema para ter essa experiência de absorver pela sala de cinema a história do Chico Xavier. Dia 13 de outubro, que é uma quinta-feira, nossas redes sociais vão disponibilizar todas as informações. Quem quiser ter um pôster do filme, a gente vai mandar o arquivo principal, só entrar lá na nossa rede social, que a gente vai mandar o link para poder a pessoa fazer o download. Tem 2 pôsteres, inclusive, né? Então, tem bastante coisa para acontecer. Estamos felizes aí, trabalhando ao longo desses próximos 20 dias, né? 20 dias. Hoje, enfim, dessas próximas semanas em que a gente está gravando, né? E estou à disposição também, né, Robson? Eu tenho as redes sociais também, Wagner Assis 1111, tem a rede social da Cinética Filmes. Tudo ali a gente faz como nosso meio de comunicação, como meio de compartilhar e ouvir também do público tudo que a gente puder ouvir. Maravilha. Então, eu gostaria, Wagner de Assis, diretor e autor também do filme Chico para Sempre, de agradecer a sua presença, sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Pode complementar com alguma informação que você considere importante e, porventura, a gente não tenha falado aqui. Não, vou falar do Nosso Lar 2 rapidinho, né? A gente filmou já a continuação, Nosso Lar 2. Nós estamos em pós-produção, demora, é um filme com muito efeito especial. Ele é baseado no livro seguinte do Nosso Lar, que é o livro dos Mensageiros, né? Da série do André Luiz. Quem conhece essa série, é uma série do Chico Xavier, né? Enfim. A estreia dele está marcada para o dia 31 de agosto de 2023. Olha, reserva a data, dia 31 de agosto de 2023, Nosso Lar 2, Os Mensageiros nos cinemas. Já estou anotando aqui também, viu? 31 de agosto de 2023. E a gente vai ter bastante coisa ao longo do ano que vem para falar de Nosso Lar. E, inclusive, vamos fazer uma parada estratégica em abril, que é quando a gente lança um outro filme, que é o Ninguém de Ninguém, baseado num livro de sucesso da Zívia Gasparetto, né? 20 de abril, muito provavelmente dia 20 de abril, junto à Sony Pictures do Brasil. O filme já está feito com a Carol Castro, Danton Mello. O livro é um sucesso, é uma história incrível de um casamento que vai se desmontando e como o olhar espiritual sobre esse relacionamento tóxico é feito. Um grande trabalho da Zívia, a quem eu respeito muito, e é o que a gente conversou muito no início. Eu gosto do tema espiritualidade, e onde for relevante, eu acho importante que isso possa virar cinema. Acho importante também que a gente tenha um entendimento de quão importante é um cinema, é o audiovisual para a nossa sociedade, o quão importante é isso enquanto política de Estado e não de governo, né? Mudam os governos, mas não deveriam mudar a política cultural. Isso, política de Estado, você falou muito bem, exatamente. O quanto política de Estado o quanto cultura e arte são vitais para a nossa vida, né? Então, estou esperançoso que a gente continue e volte, depois desse hiato aí de 3 anos e pouco, desses 4 anos de hiato sem apoio cultural, que a gente volte a produzir cultura, que a gente volte a produzir bem. Estamos próximos de voltar, né? E como dizia Ariana Suassuna, né? Cultura é poder, né? A gente não pode ficar sem incentivar nossa cultura, nossa produção de filmes, né? Nossos valores brasileiros, a nossa criatividade, né? Não pode ficar simplesmente à mercê, né? Do que venha de fora, né? É isso aí, a nossa identidade, né? Nossa sociedade, ela precisa disso e assim será. Obrigado a todos, estamos à disposição, que a gente tenha uma boa estreia no dia 13 de outubro e enfim, que as pessoas depois vai lá na rede social dizer o que achou, marca a gente, conta a opinião, isso é importante para a gente, né? Isso é muito importante. Dúvida. Maravilha. Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço, um prazer. Obrigado, Robson. Igual.